Aí pessoal, acabou aí o vídeo, né? Enfim, havia então essas pressões inglesas de fato e foi um fato decisivo para que Dom João fizesse a abertura dos portos. Essa abertura dos portos, essa abertura comercial que se estabelece no Brasil, faz com que o Brasil de fato deixe de ser uma colônia. Uma colônia, um pacto colonial, ele é muitas vezes caracterizado como um exclusivo comercial, um monopólio. Portugal tinha um monopólio comercial com o Brasil, havia um pacto colonial estabelecido. Com a abertura dos portos, o Brasil não é de fato uma colônia mais, ele ainda não é independente, não é um Reino Unido ainda, mas ele já não é mais uma colônia, legalmente é sim, mas na prática tem liberdade econômica, não é mais uma colônia, não existe mais um pacto colonial. E um detalhe interessante, não quer dizer que estabelece um liberalismo direto aqui no Brasil, porque ainda continua monopólios, privilégios dos amigos dos reis, continuam dominando alguns setores importantes da economia. Outra coisa que quase não se fala muito com a abertura dos portos é que ela é também uma abertura diplomática. Não se permitia estrangeiros de outras nações a virem para o Brasil e passam agora a aceitar artistas, pensadores, botânicos, cartógrafos. Muitas dessas pessoas vêm para o Brasil nesse período, nas décadas iniciais do século XIX, 1800, 1810, 1820, 1830. Você tem uma série de missões artísticas e científicas que vêm para o Brasil. Do lado de Dom João VI, agora já Dom João VI, já rei de Portugal, em 1816, se eu não me engano, ele se torna rei. Ele incentiva pessoas a virem para cá, ele incentiva escritores a falar sobre o Fausto brasileiro, sobre a grande riqueza, as matas, as florestas, inclusive para fazer uma propaganda, né? Incentivar capitais, incentivar grana, já que agora ele quer modernizar a sede do Império Português, ele quer ainda manter o status de império, ele necessita desse tipo de aparência, né? Então, muitos dos pensadores que a gente conhece, o Saint-Hilaire, Auguste de Saint-Hilaire, por exemplo, que vem a Goiás, faz até um relato interessante sobre a vinda a Goiás. O von Martius, André von Martius, ele é um cara que participou de um concurso de monografias. O governo brasileiro, independente, agora imperial, criou um órgão que é o IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e tinha assim, como se escrever a história do Brasil. O von Martius, esse é um alemão que estava fazendo essa viagem, tem príncipe austríaco que vem, tem barão russo, barão de Langsdorff que vem fazer essas missões para estudar fauna e flora no Brasil, ver as riquezas em geral. Pessoal, quando Dom João chega aqui, existe, como eu falei, o governo vem, as pessoas vêm, não existe Estado português e é necessário montar um Estado português, por vários motivos. Um deles, não tem como administrar um império, recolher impostos, investimentos, frotas, há uma guerra rolando na Europa, uma série de interesses em jogo, não tem como governar sem uma estrutura, sem um aparato administrativo. Outro fator importante, essas pessoas que vêm com o Dom João, elas precisam de ser loteadas, né? Elas precisam de arrumar empregos para ela, funções, cargos. Deixa eu só ver se está continuando a filmar aqui. Tá, acho que tem um pouquinho de tempo ainda. Vamos lá. Então Dom João vai criar uma série de instituições, de departamentos, de órgãos, principalmente no Rio de Janeiro, que é a capital, mas que vai acabar transformando de fato o Brasil. Cria uma série de ministérios ainda lá em Salvador, na Bahia. Ele vai nomear, vai diplomar alguns ministros, ele vai criar o prédio, a Intendência Geral dos Ministérios, tipo assim, tipo uma Câmara, né, dos Ministros, cria órgãos relacionados à Justiça, o desembarque de Justiça, cria toda um aparato policial, a Intendência da Polícia, que ela tinha uma função que não era só policiamento como nós estamos acostumados hoje não, mas ela tinha outras funções, por exemplo, de promover eventos públicos, festas, limpeza das ruas, manutenção das ruas,
Então, coisa que nem existia. O Rio de Janeiro nem rua tinha pavimentada, era tudo chão, era tudo lama, né? E a imprensa régia, também necessário estabelecer a imprensa para os decretos, né, terem validade, etc. Ao mesmo tempo que permite os jornais brasileiros a existirem. O início da imprensa brasileira é com o Dom João. Em setembro de 1808 surge a Gazeta do Rio de Janeiro. É interessante, ao se estudar os exemplares desses jornais, você percebe como que o Rio de Janeiro se transforma. Os primeiros jornais, na série dos classificados, vendiam-se porcos, galinhas, madeira. 2 anos depois que Dom João estava lá, vendiam-se perfumes franceses, pelúcia, prataria, louça chinesa, porcelana, seda, joias. Há uma transformação de fato no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que permite a imprensa, estabelece a primeira forma de censura no Brasil. Havia um órgão com os escolhidos do rei que estabelecia o que podia e o que não podia ser publicado. Cria o Banco do Brasil, o erário régio, que é uma espécie de tesouro nacional. Dom João traz uma grande quantidade de grana de Portugal, traz uma soma considerável. Ele gasta muito dinheiro aqui nessa construção. Cada construção, cada prédio aqui, né, é uma obra-prima. Inclusive, muitos dos prédios aqui foram tombados pelo IPHAN e são patrimônio histórico dos brasileiros, né? Um dos mais famosos era o Palácio da Boa Vista, né, que era a sede do governo imperial, depois tornou-se o Museu Nacional, pegou fogo, é dessa época aqui. Até o estilo arquitetônico que Dom João traz é diferente, ele traz um estilo neoclássico que vigorava na Europa, né? Inclusive estava entrando em decadência na Europa, né? Mas esses prédios aqui todos custam grana. Então, Dom João trouxe uma grana, cria o tesouro régio, né, o erário, cria academia militar, escola naval, escola militar. Não era só para formar quadros para o exército, mas também para formar engenheiros, arqueólogos, geólogos, né? Melhor, arqueólogos não, geólogos, pessoas que pudessem estudar o país de fato, conhecer. Então, é interessante porque essa inversão brasileira, ela é muito bacana isso. Antigamente o Brasil mandava dinheiro para manter a corte em Portugal. Agora, os portugueses mandam impostos para manter a corte de Portugal aqui no Brasil. O Brasil agora recebe dinheiro, inclusive agora de Portugal. Isso vai gerar uma satisfação lá. Outra coisa da inversão brasileira que a gente pode falar é... Quem mesmo que eu ia falar? Eu esqueci. Vou lembrar aqui. Então, pessoal, tem essa... não é esse mesmo do tesouro, né? Inversão brasileira. Além dessa estrutura política, né, de governo, isso aqui em várias instâncias é só o principal, mas mudou demais. Há também uma mudança muito importante na parte da ciência, na parte da cultura. A criação do Real Horto é de suma importância, o Jardim Botânico atualmente, né? Muitas das plantas que nós consumimos cotidianamente aqui foram adaptadas, aclimatadas lá no Real Horto. Por exemplo, o abacate, a manga e quase todas as especiarias que hoje se produz aqui no Brasil, né, pimenta do reino, canela, açafrão, gengibre, foi trazido, aclimatado no Real Horto. Estudou-se muito sobre a fauna, sobre as possibilidades de desenvolvimento agrícola, né, aqui no país, na época sede do Império Português. Criou-se o Observatório Astronômico para estudar os eventos relacionados aos fenômenos naturais, faculdades de Direito, Engenharia e Medicina, criou-se faculdades na Bahia, inclusive para agradar aquela elite canavieira, nordestina, muito beneficiada pela política de Dom João, de concessão de títulos, né? Ele vai ser muito esperto para conceder esses títulos para brasileiros e portugueses em busca de apoio. Então faz a faculdade em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro. Estabelece aqui a Real Escola de Artes, Ciências e Ofícios, que depois dá origem à Academia Imperial de Belas Artes. Então você percebe que há, de fato, uma tentativa, uma força progressista, né, modernizante no Rio de Janeiro. Deixa eu verificar aqui. Além dessa parte aqui, você tem uma situação
Interessante. Começa-se a transformar o Rio de Janeiro numa parte física, que é o calçamento de ruas, agora instituições de modos, proibições de certas coisas que não se permitia fazer lá na Europa, por exemplo, prostituição nas ruas, né? Sujeira e etc. Começa a se preocupar com isso. Agora há uma mudança significativa, mas também o Rio de Janeiro passa a impulsionar a economia regional, já que agora você tem um grande fluxo de pessoas indo para o Rio de Janeiro. E aí, até a forma como a colônia é vista, ela é transformada. A inversão brasileira agora não é mais vista apenas como uma colônia de exploração, mas também de povoamento. Primeira vez que o Dom João tenta, por exemplo, trazer imigrantes da Alemanha para a região sul, para fazer uma população tampão, né? uma população na fronteira com as colônias espanholas. Inclusive ele soube escolher muito bem pessoas de países que não eram colonialistas da época, né? Pode ver que não tem muito francês, muito inglês colonizando o Brasil, mas alemão, italiano, na época aqueles países estavam em processo de formação ainda, né? Além disso, você tem um desenvolvimento econômico, você começa a ceder grana e terra para muitos proprietários brasileiros. Inclusive, uma das formas que o Dom João acha de beneficiar aqueles comerciantes portugueses que perderam boa parte dos seus rendimentos com a abertura dos portos, Dom João começa a conceder sesmarias, a conceder terras, e há um incentivo na produção agrícola, agropecuária, e de certa forma ele compensa a quebra desse monopólio com a concessão de terras e de títulos aqui. As principais transformações realmente elas são exclusivas do Rio de Janeiro, e isso vai acabar gerando uma certa insatisfação em outras partes da colônia. Na próxima parte eu continuo e finalizo essa parte do período joanino, que vai de 1808 até a independência do Brasil.